A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã, cada semente eleita que tem recebido a palavra de Deus, a mensagem de Deus para este tempo do fim. Nós queremos falar um pouquinho sobre decisão. Tomar uma decisão exige, primeiramente, que você ore, ouça, ore, observe, veja as reações e continua orando, 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 orando. Se vai mudar, você deve orar. E orar. Se vai vender sua casa, tomou essa decisão, coloca em oração para ver se é o plano de Deus. Se vai se casar, pretende se casar, parte para um casamento, muito mais. E quando você vai escolher uma noiva, alguém que vai ser a sua esposa, e essa esposa também, ou essa pessoa, ela também vai aceitar essa escolha de ambos os lados, tem que estar em oração. Mombrana disse que é como escolher uma igreja. Ele faz esse comparativo. Se você vai escolher uma igreja para ter companheirismo, ou aonde você tem companheirismo, você deve orar. Porque igrejas contêm espíritos. Isso mesmo. Não, mas você está falando, o pastor está falando coisas que... Sim, há igreja que tem espíritos que nem sempre é o Espírito de Cristo. Então, você deve orar antes de escolher uma igreja ou um lugar onde você vai congregar. Exatamente isto. Então, tomando aqui por base o livro de Efésios, capítulo 5, o verso 31. Se você vai se casar, você deve estar decidido a deixar tudo. Exatamente. Inclusive, olha o que a Bíblia diz. A deixar pai e mãe. Uma certa pessoa respondeu para uma pessoa com quem pretendia namorar e casar, quando foi questionado sobre tomar uma decisão de se casar. E a resposta foi esta. Para surpresa da própria moça, foi esta: eu jamais vou deixar meu pai e minha mãe para casa por causa de qualquer um. Olha, por causa de qualquer um, aí quer dizer, já
desvalorizou aquela moça. Ele estava enxergando ela de uma maneira completamente errada. Mas a Bíblia diz o contrário. Se aquela é a moça que você ama, e aquela moça te ama e aceitou se casar com você, a Bíblia já diz diferente. Ela diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, ou à sua esposa, e serão dois numa carne. Então, você deve considerar isto. A moça deve considerar isto. Ao ouvir uma resposta como esta, ela tem que, se já estava orando, tem que orar muito mais. Está completamente desconectado com o que diz as Escrituras, com o que diz a Bíblia. O termo da expressão qualquer um já está mostrando que ele não está olhando para essa moça com amor. Então, ele não merece essa moça. E a Bíblia é muito clara em relação a estas coisas. Rebeca, quando foi se casar, a decisão era dela, de aceitar ou não. Mas ela foi enfática, ela deixou o pai, deixou os irmãos e seguiu com o Eliezer. Agora, o irmão Brana, na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele diz aqui, e isso é importante, quero que você considere isso que o irmão Brana está dizendo, mensagem Escolhendo uma Noiva. Parágrafo 47. Às vezes você fica naquela, eu orei, pastor, eu sonhei, ou ela sonhou. Agora, a coisa não é só aí, não. Dá uma olhada na mensagem Escolhendo uma Noiva. Mombrana diz, no parágrafo 47, ele diz, agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Um homem, é uma coisa séria. Você vai escolher uma esposa, um homem, então, dos dois lados, né? Ele vai escolher uma esposa, você vai aceitar essa escolha desse homem. Ele diz, é uma coisa séria. Ele diz, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. Não adianta depois você ficar arrumando desculpa. É assim que devíamos manter isto. E vocês sabem, esses votos perante Deus, de que só a morte os separará. E penso que devíamos, um homem sua mente correta, que esteja planejando um futuro, que ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo. E especialmente nestes dias
Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Porque, irmãos, depois não tem como você voltar atrás. Aí não tem você ficar arrumando defeito aqui e ali. Não. Ah, mas eu sonhei, pastor. Olha, você deveria ter orado, olhado, esperado e orado e observado. O profeta, ele continua dizendo, no parágrafo 48, ele diz: eu penso hoje em que tem havido tantos casos de divórcio agora, que nós, nos Estados Unidos, lideramos o mundo em caso de divórcio. Nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcio aqui do que em qualquer outro lugar. Esta nação, e que se supõe ser considerada uma nação cristã, que degradação! Nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. Então, você vai considerando isto, irmão, irmã. Vá orando e observando. Quando você vê que a coisa não é aquilo, seja sincera. Você, irmão, seja sincero. Porque depois você pode estragar a sua vida, pode sofrer pro resto da vida com isto. Ele diz, no parágrafo 50, ele diz: eu penso hoje que há tanta deslealdade, exatamente como na escola, quando as crianças passam de manhã, muitas crianças, na vizinhança, e que amigos meus passam e dizem: irmão Brana, o senhor ora por nós? Nós vamos fazer uma prova hoje. Eu trabalhei a noite toda e não me parece que possa resolvê-la. Ora por mim. O profeta, ele diz que muitas das vezes, mesmo na escola, na hora da prova, há muita deslealdade. Então, você deve ir cuidando disso. Ele diz: eu penso que se você somente saísse e orasse sobre o assunto, de alguma outra maneira, olhando por cima do papel, quer dizer, colando, né, ao invés de orar e estudar de verdade, para aprender. Ele diz: há muita deslealdade nisso. E começa aí, já começa na escola a coisa. Entende? Levando a coisa empurrado. Né? Aí depois vamos partir para o lado do casamento. Ele diz: e se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, no caso da mulher, né? Se refletíssemos nisto, o homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Gente, quantos estão arruinados hoje? Espiritualmente e, por que não dizer, até também no lado material. Arruinados por causa de casamentos. Outros andam frustrados, lamentando. Mas é assim,
oração, praticamente nada. Na hora de observar a natureza daquele homem, daquela mulher, não observa, fica cego. E aí depois vem os transtornos. Ele diz, nós deveríamos orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão arruinados, na verdade. Já divorciado 3, 4 vezes, 2 vezes. E olha lá, que se não vigiar, vai para mais outros. Então, vá lembrando disso. Ele diz, lembre-se, o voto é até que a morte o separe. E ele poderia arruinar a sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Você está vendo que ela não é tudo isso? Que não serve para ser sua esposa? Não, mas depois de casar vai mudar. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A culpa é sua de assumir aquilo. E depois não tem mais para onde correr. Olha, ele diz assim, e se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa. Depois que você sabe o que é certo e errado. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Mas orou? Dá uma olhada lá para trás. Parou para aceitar? Orou? Observou? Não, não, não. Não. Aí está você, irmão. Aí está você, irmã. A jovem, o jovem. Orai, vigiai e olhai. Orai sem cessar. Observe tudo isso. No 52, aqui o profeta leva para o lado da escolha da igreja, com quem você vai ter companheirismo. Parágrafo 52. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar acerca da igreja onde está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas contêm espírito. Às vezes você está em paz, está sossegado, servindo a Deus no teu lugar. Aí você começa a ter companheirismo com outras igrejas. E ali tem espíritos. Entende? Tem espírito. E você pode pegar um espírito daquele e ficar transtornado. Essa que é a verdade. Aquela irmã, aquele irmão que era amável, aí dali a pouco está ele murmurando, está ele jogando pedra nos outros. Pega espírito. Tendo companheirismo, envolvidos com pessoas que, às vezes, são murmuradores, faladores, difamadores, então, dentro de igreja. Agora, o profeta diz, você deve orar acerca da igreja onde está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas contêm espírito, pessoas radicais.
terrível isso. Aí está uma coisa para ser observado, né? Emotivas, né? Emotivo, tudo é sobre emoção. Tem uma coisa que você tem que entender. Emoção não é unção. Unção é uma pessoa, o Espírito Santo agindo através de você. Mas emoção não é unção. A pessoa emocionada, ele fala coisas que leva, ou das vezes até diz que é Deus. Agora você tem que pegar isso, trazer isso no prumo da palavra. Trazer isso, ser medido com a palavra, não com emoção, com o que está escrito. Lembre sempre que Jesus disse: aquele que crê em mim, conforme está escrito, tem vida eterna. Conforme está escrito, não é conforme a gente sente, não é conforme eu estou emocionado. Não, mas é conforme o que está escrito. Tem vida eterna. Não se dirija por emoções, se dirija pelo Espírito Santo, que ele te dirige a toda a palavra. Pois bem, aqui no parágrafo 53, voltando ao assunto de casamento, o irmão Branham continua dizendo: agora, eu não quero ser crítico, porém compreendo que sou um homem velho e que tenho de partir daqui um destes dias. Eu tenho de responder no dia do juízo pelo que digo esta noite, ou em qualquer outra ocasião. E, portanto, tenho de ser absolutamente sério e estar verdadeiramente convicto. Então, guarde isso aí, tá? Tratar as coisas com seriedade. Entretanto, se você entrar numa igreja e observar o comportamento dessa igreja, apenas observe o pastor por algum tempo e você comumente descobrirá que a igreja age como o pastor. Algumas vezes me pergunto se nós simplesmente não recebemos o Espírito uns dos outros, ao invés de receber o Espírito Santo. Vá a um lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta assim. Você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. Tudo leva para o extremo. Aquele radicalismo que parece que o povo endeusa aquele homem. Tudo que ele falar, entende? Tudo que vai fazer, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Vai. Entende? A atenção das pessoas é trazido sobre a pessoa e não sobre o que está escrito. Quer dizer, conduz o povo após si e não após aquilo que está escrito. Nós somos colocados aqui para direcionar as pessoas para aquilo que está escrito. O meu ego tem que sair da frente. Eu não tenho que chamar as pessoas após mim, mas após Cristo. Apontá-las para ela a palavra. O irmão Branham, em uma mensagem, ele diz: eu temo. Muitas das vezes me pergunto se estou trazendo, conduzindo as pessoas após Cristo ou após mim. Então, esse é o cuidado que nós, os ministros, devem ter. Você aponta a palavra para elas. Seja no casamento, seja na hora de fazer uma decisão, aponte as escrituras para elas. Que esse é o lugar de segurança. Agora, como já acabei de citar,
quando alguém diz, ou a moça, ou o rapaz diz, eu não vou largar da minha mãe ou do meu pai por nada, por qualquer pessoa, e namorando com a moça, uma pergunta sendo feita, quando a própria Bíblia está dizendo, deixará seu pai e sua mãe, e se unirão, e ambos serão uma só carne. Quer dizer, é um choque tremendo com as escrituras, não é nem com a pessoa. Agora veja bem, ele diz assim, você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. Eu o levo a uma igreja onde o pastor fica de pé, sacudir a cabeça para trás e para frente, observe a congregação, eles fazem a mesma coisa. Considere um pastor que simplesmente engula qualquer coisa, comumente a igreja fará a mesma coisa. Assim, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína igreja bíblica, fundamental, do evangelho completo, se estivesse escolhendo uma em que colocar a minha família. Escolher. Você tem o direito de escolha, mas saiba o que está fazendo. Muito bem. O profeta irmão Branham, ele continua aqui, falando, sobre o casamento. Irmão Branham, ele diz assim, mas sabe, é preciso planejar, parágrafo 79, mensagem escolhendo uma noiva. É preciso planejar, olhar, orar, quando se está escolhendo. Você vai escolher uma igreja? Então, vá pensando nisso. Estamos falando aqui de igreja da mensagem mesmo. É preciso planejar, olhar e orar. Quando se está escolhendo, no âmbito da igreja e no casamento. Ele diz assim, por quê? Por isto nós vemos a palavra da promessa. A noiva que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, irmão, você está pondo defeito nesta mulher que você escolheu, é o seu caráter, é a sua escolha. Agora ele diz assim, você poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser esposa? Aí você vai considerando a mulher, cheia de pintura, estranha, cabelo cortado. Você já pensou? Isso reflete o seu caráter. Você que gosta, como um rapaz, se olhando para a aparência, está mostrando o seu caráter, tá? Aí ele diz assim, ele diz aqui, para apenas seguindo em frente, o parágrafo já em que ele se refere aqui, no 126, ele diz assim,
Parágrafo 126, ele diz: note, o primeiro Adão de Deus não teve escolha alguma quanto à esposa. Ele não teve escolha. Deus simplesmente lhe fez uma. E ele não chegou a escolhê-la. Assim, nós verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. Ele não chegou a orar sobre o assunto, nem tinha como. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha, e novamente ao fazer isso, ela o conduziu para fora da sua correta posição de filho de Deus. Mas você tem. Por isso que é importante. O moço vai namorar, não tem nada demais em particular, né, de alguma forma, perguntar para o pastor da moça sobre o comportamento, como aquela moça é no dia a dia na igreja. Ou a moça perguntar para o pastor daquele rapaz como ele é lá. O dia a dia, a firmeza dele, né? Se são fiéis, se são dizimistas, se entregam ofertas, se sempre estão ali mesmo no culto. E depois as demais coisas, né? É importante perguntar, é um tempo de namoro, está se conhecendo, precisa saber. Portanto, veja bem, isso é de suma importância. Ora, quando você está vendo que não é aquilo e fica teimando, uma hora, mas eu orei, você orou, mas orou, Deus estava mostrando para você que não era daquele jeito, mas você ficou teimando. Aí uma hora as coisas acontecem e daí não tem como voltar atrás. Você ora para ver se é o plano de Deus naquilo. Agora, se não é, o melhor que você faz é desistir mesmo. Veja bem, Adão não chegou a orar e novamente a fazer isso, ele diz assim: e ela fez isto ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida, algo que eles realmente não deviam ter feito. Porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. E o persuadiu por seu arrazoamento de que a nova luz moderna que ela havia encontrado, a qual era contrária à palavra de Deus, era uma melhor maneira de se viver. E quantas mulheres hoje, e vice-versa, homens que poderiam afastar uma boa mulher de Deus ou afastar um bom homem de Deus ao tentar dizer-lhe: esta religião, você, rapaz pentecostal, essa religião, dizem, essa é antiquada, é atrasada. Não creia nisso. É melhor você orar intensamente antes de casar com essa moça. Não me importa quão bonita ela seja. A mesma coisa quanto ao homem, moça. Você deve orar primeiro, mais intensamente, antes de dar a sua palavra de noivado, de levar para um lado de mais seriedade. Aquela mulher o persuadiu a sair da vontade de Deus e levou a fazer algo que ele não deveria ter feito. É assim mesmo, né? Pois bem, 127 diz: e quantas mulheres hoje, vice-versa, né? Que é o que acabamos de ler, que poderia
afastar um homem, uma boa mulher, que poderia afastar quantas mulheres hoje, e vice-versa, homens também, né? Que poderia afastar uma boa mulher ou um bom homem, né, do caminho de Deus. Vai pensando nisto. Isso é de suma importância. Ele diz assim, encerrando aqui, né? Ele diz: arrependa-se o resto de vocês e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuja enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Vamos orar. Então, o profeta diz assim, termina com oração, que o último versículo ele diz assim: vocês estão adormecidos, despertem rapidamente e voltem a si. E vamos orar, cada um como se estivéssemos morrendo neste minuto, em nome do Senhor. Oremos, cada um à sua maneira. Então, irmã, você que pretende tomar uma decisão, ter um casamento, irmão, entre em oração, porque depois a culpa é sua. Ah, ele é culpado. Não, a culpa é sua que tomou decisão. Ela é culpada, ela não é isso, não é aquilo. A culpa continua sendo sua, que aceitou. E o irmão Branham está dizendo, você pode estragar a sua vida. Você pode, por resto da sua vida, tanto a moça como o homem. Então, ore mais intensamente. Ore mais aplicadamente. Isso mesmo. Ore com todo o seu coração, com toda a sua vida. Moça, rapaz, levante o altar da oração. Se você pretende se casar, fazer uma escolha, para que Deus te dê isso de uma maneira correta, como está escrito. Senhor Deus, abençoa agora cada um deles, por meio desta palavra. Senhor, que a graça, o Espírito Santo, desça sobre estes teus filhos, cada moço e moça, que eles possam fazer decisões que esteja na direção do Espírito do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Domingo, nós queremos estar lá em Irati, a partir das 18 horas, culto de Santa Ceia. Hoje, na sexta-feira, nós vamos ter culto também lá no Rio Verde, às 14 horas. E à noite, né, nós vamos estar lá no Alto Gramadinho. Deus vos abençoe.